seja bem-vindo ou bem-vinda. Para quem não me conhece, eu sou a Frey, especialista em runas, e no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisinha um pouco diferente do que eu estou acostumada a fazer, e eu espero poder contar com a participação de vocês, utilizando o campo aqui dos comentários para deixar o seu feedback se esse tipo de vídeo é interessante ou não, porque afinal de contas todo o conteúdo produzido nesse canal é para você. E se isso não ficar bom, não tem sentido voltar a fazer. Bom, sem mais delongas, o que eu vou fazer no vídeo de hoje é uma interpretação real, é uma jogada real para todo mundo que estiver assistindo esse vídeo. Vou fazer a interpretação das runas como oráculo. E eu confesso que eu nunca fiz uma jogada coletiva. A não ser na época que eu escrevi o horóscopo mensal baseado nas runas. Eu fazia isso num dos meus primeiros projetos online e geralmente eu tinha feedbacks muito positivos. As pessoas comentavam, elas falavam, nossa, a previsão para o meu signo esse mês foi certeira e tudo mais, mas da forma como eu vou fazer aqui hoje eu realmente nunca fiz. Não sei o que esperar disso, apesar de saber que outras pessoas fazem aí em outros canais e aparentemente funciona muito bem. Sendo assim, como você pode imaginar, todas as minhas consultas são individuais e sigilosas, mas no dia de hoje eu vou trazer uma orientação das runas para você. Então você vai ter algumas opções ali para escolher. E a ideia é que a jogada de hoje te passa uma mensagem do astral. Então, se você está aqui com o intuito de aprender, assiste até o final. Afinal de contas, se você está aprendendo a ler as runas para atender outras pessoas, nada mais justo que você passe por uma consulta também para ver como isso funciona, tá? Então, isso aqui pode ser um primeiro passo. Bom, gente, então aqui é o seguinte. Nós temos 3 pedras aqui. A ideia é que você escolha uma delas, não pelo formato, não pela cor, nada disso. A ideia é que você peça para o plano espiritual, escolha intuitivamente a pedra que vai te trazer as orientações que mais ressoam com aquilo que você está vivendo hoje. Lembrando que nós não estamos fazendo perguntas específicas, nós não estamos fazendo adivinhação ou previsões, estamos pedindo orientações, né? Orientações para o nosso momento atual, para o mês de setembro, principalmente levando em conta todas as mudanças que o mundo está vendo, as transformações que nós estamos vivendo e tantas incertezas com essa coisa de acaba a quarentena, não acaba a quarentena. Tem lugares aqui que estão abrindo, tem lugares na Europa que estão voltando a fechar. Então a gente não sabe muito o que esperar, né? Então escolha aí a pedra que mais ressoa, que mais te chama a atenção, para te trazer alguma mensagem, alguma orientação, algum conselho para esse mês de setembro que inicia agora. Bom, então vamos lá. Eu vou começar com a minha primeira pedra aqui. Nossa primeira pedra, para quem escolheu aí a Pedra da Lua, né? Então, vamos lá. Nossa primeira runa é Uru. Vou fazer virado para você, tá? Essa é a nossa primeira mandala. Vou colocar essa aqui de lado, para ficar melhor para vocês visualizarem, ok? Então, vamos lá. Vou começar a interpretar minha mandala aqui por Uru. Uru, ela está numa posição onde ela representa o plano físico, o plano material, o plano da manifestação. E Urur é uma runa que fala de amadurecer uma ideia, passar por uma nova fase, passar para um próximo nível. E por essa casa estar representando o plano da manifestação, as pessoas que escolheram essa pedra, possivelmente durante o mês de setembro, se encontrarão em um momento de repente, amadurecer alguma coisa, iniciar uma nova fase, defender o próprio espaço, demonstrar maturidade, demonstrar preparo, aquilo de você ter mais segurança naquilo que você está fazendo. As situações que vão surgir nesse período vão exigir esse tipo de posicionamento. Não vai ser um momento de ser muito passivo, não vai ser um momento de só ficar se adaptando às situações, não, vai ser um momento de você enfrentar, de você ousar mais. Essa runa, ela fala muito disso, de ousadia. É uma runa, isso que eu vou falar agora vai ressoar para algumas pessoas, não todas, mas é uma runa que fala também de saúde, né, de força física. Então, talvez você precise lidar com algumas situações onde você precisa ter essa força, esse poder de resistência. Então, pode surgir alguma questão relacionada a isso, mas é uma influência positiva. Então, se surgir alguma coisa relacionada à saúde, é alguma coisa que você teria total possibilidade de lidar com esse momento, mas na sua essência mais profunda, o que essa runa está trazendo é um momento de amadurecer alguma coisa, de mudança de ciclo, mudança de fase. Não é uma mudança para um período calmo, para um período tranquilo, não. É uma mudança para um período de superação, não necessariamente ruim, mas de se superar ou superar uma situação, tá? As outras runas aqui, todas elas são bem positivas, elas encaixam bem.
A gente tem uma daga representando o elemento fogo, ela fala muito dessa energia de criatividade por ser uma runa solar e por estar numa casa que representa esse elemento fogo, que na verdade seria a sua energia. Ela vai falar muito de um momento onde você precisa, de fato, colocar energia naquilo que você está fazendo, ter um direcionamento naquilo que você está fazendo. Então, juntas, elas conversam muito bem, porque às vezes você tem uma situação para resolver, uma situação para avançar. Essa runa fala de avanço, mas falta energia para isso, né? Não é o caso, Dagara é uma runa de muita energia, então total possibilidade, total compatibilidade aí energética sua com o momento atual, tá? Essa runa ela vai falar da parte emocional, também é uma runa que fala de coisas caminhando. Rydell fala de movimento, dinâmica, ritmo, algo acontecendo, algo sendo conduzido, né? E ela cair numa casa onde falaria do plano emocional, ela fala muito de mudanças, né? A gente analisando aqui em conjunto, ela fala muito de mudanças que são conduzidas de acordo com o seu emocional, com aquilo que você sente, com aquilo que você deseja. Principalmente porque a quarta runa aqui, ela fala do plano mental, e essa runa que a gente chama de Unio, ela representa alegria, felicidade. Então, quer dizer, os seus sentimentos, as suas emoções nesse período que entra, estarão conduzindo as situações, você conseguirá movimentar energia para aquilo que precisa ser feito, que você deseja fazer, o que é exigido de você, de acordo com aquilo que você sente, de acordo com aquilo que você deseja. Essas duas runas falam muito sobre isso. Às vezes, um momento de você buscar a sua felicidade, você se vê num período onde você precisa amadurecer uma ideia, iniciar algo novo, ou dar um passo a mais, evoluir alguma coisa, em busca de algo que te faça feliz, que faça o seu coração pulsar, aquilo que a sua mente busca, né? Às vezes isso vem com mudanças muito grandes, de repente você querer mudar de trabalho, você querer mudar suas relações sociais, você querer realizar mudanças todas pautadas naquilo que você deseja, naquilo que te faz feliz e naquilo que o seu coração está pedindo. Então, o mental e o emocional muito equilibrados aqui. Se você ressoou com essa pedra, mental e emocional todos direcionados para a mesma coisa, para você mesmo, né? Para um momento de buscar a própria felicidade e conduzir as situações que se seguem de maneira adequada para que isso seja possível. Essa parte aqui de cima, ela representa o plano espiritual. E nós temos uma Auger, que é uma runa que fala de espiritualidade, sim, confirmando esta ideia. Então, todas as decisões que são tomadas nesse período, tudo aquilo que é feito em busca daquilo que você quer, estará amparado pelo plano espiritual. Então, é um momento de você sentir, apesar de não ser um momento pacato, né? As runas todas aqui falam de movimento, de criatividade, de mudança, espelhamento de uma situação, um ritmo, uma dinâmica, algo sendo conduzido, algo acontecendo, mudanças grandes, a busca pela felicidade, pelo contentamento. De forma geral, não é um jogo que fala de um momento de muita estagnação, pelo contrário, ele traz uma dinâmica acontecendo, mas traz aqui uma proteção, um amparo do plano espiritual para as decisões que são tomadas nesse período. Essa é a runa de orientação. Turissara é uma runa que fala de cautela, que fala de cuidado. Ou seja, está tudo aberto para que você cause mudanças muito positivas e, por vezes, até necessárias nesse período. A sua energia direcionada para isso, tudo muito congruente, né? O seu mental, o seu emocional, a sua energia, as situações que chegam, tudo muito casadinho. Mas, às vezes, a gente precisa ter cuidado com as nossas atitudes, não se precipitar, saber fazer as coisas com tranquilidade no ritmo certo, na dinâmica adequada, nem muito devagar, nem muito rápido, né? E se protegendo sempre, apesar de que aqui mostra essa proteção espiritual. Então, por conta desse jogo ser muito positivo e de você ter uma proteção espiritual aqui, o fato de Turissar sair aqui no meio como uma orientação, eu não vejo nesse jogo como algo negativo, muito pelo contrário, é muito positivo, na verdade, não me traz muito essa coisa de você ter que se defender, de você estar num momento de perigo, mas me traz muito mais essa coisa de você ser cautelosa ou cauteloso com as suas decisões, que pelo que vejo serão muito acertadas, apenas precisarão estar no ritmo certo. De forma geral, é um jogo muito positivo, então quem escolheu essa pedra aqui, eu acredito que vai ter um mês aí de
até talvez novidades, essa runa pode falar sobre isso, de até novidades positivas, e muitas vezes até de algum tipo de descoberta através do emocional, ao passo que se procura algo que traga a felicidade, contentamento interior. Às vezes a gente faz muitas coisas porque acredita que a sociedade espera aquilo da gente, ou a gente aprendeu que aquele é o caminho certo, de repente a gente se vê numa situação, num momento onde a gente olha e pensa, não sou eu, né? Tá faltando alguma coisa, não é isso que realmente me faz feliz. E isso aqui me traz muito essa reflexão, né? Um momento de iniciar os movimentos para que você alcance a sua felicidade interior, seja ela qual for, independente do que você aprendeu, do que você sempre acreditou ou do que foi dito para você. E a nossa segunda pedra, que é a pedra do sol, quem ressoou com essa pedra está recebendo Dagar, Ingvar ou Ingus. Ok. O que acontece aqui, né? Como vocês podem ver, eu estou usando runas invertidas. E se você escolheu essa pedrinha aqui, talvez você precise lidar com algumas situações um pouco complicadas aí, tá? Então, vamos começar. Primeira runa é a runa Dagar. Dagar, no primeiro momento, é uma runa positiva, é claro, como a gente viu aí. Uma runa solar que fala de mudança, e ela tá numa casa aqui representando o plano físico, né? Quando ela sai assim, ela sai uma situação completamente oposta ao que você tem visto até agora. Então, por representar o amanhecer, e pensando que todas as runas têm os dois lados da moeda, ela pode representar o amanhecer ou o anoitecer, o espelhamento, tudo completamente ao contrário. Então, se você está numa situação muito ruim, ela vai representar uma situação que chega muito boa, e vice-versa, porque ela fala de uma mudança de 180 graus. Então, no primeiro momento, ela representando os acontecimentos do plano físico, ela traz uma influência positiva, ela fala de acontecimentos adequados, não fala de nada assim muito preocupante nesse ponto. Não é um momento assim de você sofrer situações inesperadas. Mas por que eu falei sobre lidar com algumas coisas? Porque os problemas que eu vejo aqui, o descontentamento que eu vejo aqui, é muito mais algo interno do que algo externo. Porque no plano físico, você tem uma runa muito positiva. Apesar dela poder representar uma situação mudando para pior, normalmente, se for um momento muito positivo que você está vivendo, se a gente olha todas as outras runas, o que eu tenho aqui? Uma Turissara invertida, representando a energia. A Turissara é uma runa de defesa, de ataque e defesa, é uma runa de proteção. Ela representa o Mjolnir, né? O Mjolnir, o martelo de Thor. Ela é uma arma. E ela traz uma energia de agressividade muito forte. E ela está invertida. Então, assim, quando essa runa está invertida, ela pode significar ou excesso, né? Você está muito na defensiva, ou tá muito na defensiva, chegando ao extremo de ficar agressivo, né? Ou falta de se defender, né? Também. De qualquer forma, ela invertida é uma energia um pouco complicada para a gente trabalhar, principalmente porque ela está aparecendo aqui numa casa que fala da sua própria energia, a casa do fogo. Então, considerando essa casa em que ela está, talvez ela esteja mostrando aqui que algumas situações, talvez o seu momento atual, independente das situações externas serem positivas, o seu momento atual, talvez você esteja muito inclinado, uma tendência muito forte, ou inclinada, né? Uma tendência muito forte a se irritar com as coisas, não ter paciência com as coisas, né? Chutar o balde, mesmo porque aqui, ó, no plano mental, a gente vê uma Hagalar, que é uma runa que fala de rompimentos, de choques, de interrupções. E ela vindo no plano mental, é como se fosse assim, você querendo romper com alguma coisa. E isso te desequilibrando, né? Te desequilibrando, inclusive emocionalmente, porque nós temos uma Berkano invertida também no plano emocional. Berkano é uma runa que fala muito de fertilidade, né? De projetos em fase inicial, tudo aquilo que a gente precisa alimentar, nutrir, acompanhar, cuidar. E quando ela está invertida, ela fala muito daquilo de você do momento que você tenta fazer alguma coisa, aquilo parece que não sai do lugar, né? Não amadurece, tá travado. Você faz o plantio num terreno que não é fértil, entende?
Então, situações que não saem do lugar, que não amadurecem para aquilo que você gostaria, ou não mudam para aquilo que você gostaria, porque às vezes a gente está investindo numa coisa que no primeiro momento não é tão boa, a gente não quer tanto aquilo, mas nós temos aquela visão de que, mas eu vou fazer isso agora, vai ser meio chato, não era o que eu queria, mas eu preciso fazer isso para que no segundo momento a coisa deslanche e eu tenha tal resultado, né? E aí você começa a fazer, só que não deslancha nunca. Essa runa fala muito sobre isso, aqueles projetos que você não consegue tirar do papel, que sempre acontece alguma coisa, ou mesmo situações afetivas, emocionais, que você começa colocando energia, criando expectativas, daqui a algum tempo você já começa a ver que não era bem aquilo que você queria, né? Essa runa fala muito sobre isso. Mais uma informação que não vai ressoar com todo mundo, mas algumas pessoas. Essa runa é um forte indicativo, principalmente invertida, e considerando que ela está no campo emocional, ela é um forte indicativo de problemas, preocupações diárias, domésticas, relacionadas à família. Então, preocupações com a mãe, ou com filhos, ou com algum assunto muito forte dentro do lar, tá? Isso pode acontecer com algumas pessoas. Algum assunto doméstico, familiar, que está interferindo em outras coisas e que te direcionam para você romper com alguma coisa. Você quer um corte, você quer anular alguma coisa, romper alguma coisa, afastar alguma coisa, muitas vezes de natureza por conta das suas relações familiares, ou as suas relações familiares te impedindo de realizar alguma alteração. Ou às vezes a necessidade de você colocar as prioridades familiares em primeiro lugar do que as suas próprias prioridades, e talvez por isso o jogo mostrando a necessidade de romper com alguma coisa, de detonar com tudo, porque você está chegando no seu limite. Essa runa fala muito de estresse, principalmente nessa casa que fala da energia, uma energia estressada, você num momento de estresse, querendo, sabe, romper com tudo, falar chega. Tanto é que aqui nessa casa que representa o plano espiritual, você também tem uma Rydell invertida. Quando a Rydell está invertida, ela tem dois significados principais, principalmente nessa casa, né? Muitas vezes ela fala o quê? De uma mudança repentina de planos, que vem a calhar com o Hagalar aqui embaixo, uma mudança repentina de planos, uma mudança total de ideias, ou por ela estar aqui na casa da espiritualidade, de repente ela falar de uma mudança nas suas filosofias, nas suas crenças, na forma como você encara a sua espiritualidade. Muitas vezes essas mudanças grandes que te impulsionam a romper com alguma coisa vêm por conta de mudanças na sua visão em relação à espiritualidade, que pode ser positiva ou não, mas o que esse jogo me traz é encare, até porque essa runa central que é Engur, ou Inguás, né, ela fala muito de encerrar um ciclo e iniciar outro. Porém, iniciar um novo ciclo cheio de possibilidades. Ela é uma runa de fertilidade por excelência. Então, se você sente essa necessidade de romper com alguma coisa, encerra esse ciclo e começa algo novo. Se a gente olhar esse desenho dela, que é uma das variações, tá? Não, nem sempre ela aparece assim, né? Não é em todos os jogos que ela aparece assim, mas o significado é o mesmo. Se a gente olhar essa variação que ela tem, o que, que você tem? Um núcleo que ele se abre para cá e se abre para cá, tá vendo? É como se fosse abertura. Essa runa, ela fala sobre isso. Ela fala de um momento onde você está concentrando energia, concentrando uma vontade, concentrando uma ideia, e tá na hora de você começar a expandir isso, pôr para fora. Então, não fique estressado ou estressada, não passe nervoso à toa. Encontre a maneira certa de romper com aquilo que não te faz bem, de mudar esse ciclo. Se isso vier através da espiritualidade, comece a reaprender algumas coisas, ou aprender coisas novas, ou a mudar. Aceite essas mudanças que estão chegando, se perdoe, se entenda, compreenda o seu momento, né? Sair um pouco dessa coisa da irritação, do estresse, de estar no limite, né? E tentar buscar fazer isso de forma tranquila. A energia mais forte aqui, que é para praticamente todo mundo, é isso, uma mudança de planos, principalmente em relação à espiritualidade. Quando a gente muda as nossas crenças, nossos valores, a nossa forma de enxergar o mundo, outras coisas se alteram, por isso a gente começa a querer romper com situações que tiveram o seu tempo, mas que nesse momento não agregam mais, né? Então, são coisas muito ligadas. Essa runa, isso vai ressoar com algumas pessoas, não todas, tá? Mas para algumas pessoas, essa runa está dizendo assim, olha,
O plano espiritual está tentando se comunicar com você e não está conseguindo. As informações, as mensagens, as percepções estão chegando para você de forma alterada e distorcida. Você precisa se abrir para o plano espiritual. Você precisa sair dessa energia de rompimento, essa energia pesada. A Hagalar traz uma energia pesada, né? Você precisa sair dessa energia de querer romper com tudo e com todos, ou de repente fazer as coisas de forma muito brusca e buscar fazer isso de forma mais maleável, porque essas mudanças elas são necessárias, esse ciclo precisa ser encerrado para que inicie um novo ciclo. Então, se tem algo na sua vida que você quer muito tirar, o momento de começar a fazer isso é esse, mas com tranquilidade, nada de se estressar, nada de sofrer por isso, porque isso aqui, quando a gente está com essa energia de irritação, isso é uma coisa que mais para frente começa a afetar até a nossa saúde. Problema de pressão, problema de coração. Então, algumas dessas pessoas que ressoaram com essa pedra podem se ver nessa situação mais para frente. E esse mês de setembro será um mês talvez um pouco decisivo para você repensar essas coisas, suas crenças, e tentar enxergar a vida e até a sua espiritualidade com outros olhos, de outro ângulo, porque o plano espiritual tem dificuldade em se comunicar com você, tá bom? E a nossa última pedrinha é a minha querida hematita, que eu gosto muito. E ela tá trazendo pra gente, vamos ver, Urur. Ó, novamente essa runa saindo, hein? Essa aqui é a nossa mandala pra pedrinha, pra quem escolheu a pedra hematita. Vamos pôr ela aqui do lado e vamos dar uma olhada agora nesse jogo. Bom, gente, o negócio é o seguinte, não se assustem quem escolheu essa pedra. Das 3 pedras, das 3 jogadas que a gente fez, essa, no primeiro momento de olhar, eu já vejo ela como um pouco a mais complicada. Porém, a gente tem que pensar que a gente não está fazendo adivinhação aqui, a gente está pedindo orientação. Então, vamos por partes, não se assuste, tá? Vamos analisar com calma. Primeira coisa, o Urur, como aconteceu lá na nossa primeira jogada, ela saiu aqui representando o plano físico, né? Então, ela fala muito do que é palpável, do que é concreto, e é uma runa que fala de enfrentar uma situação de evolução, de você avançar em alguma coisa, seja num projeto, numa ideia, num relacionamento, numa situação, num momento de forma geral. Então, a situação como existe hoje não dá mais para existir, precisa acontecer uma nova fase. Isso pode significar iniciar algo novo, isso acontece muito quando ela sai representando um novo trabalho, um novo emprego, quando você está sendo avaliado por alguma coisa, estou fazendo uma entrevista de emprego, coisas desse sentido. Então, você enfrentar uma situação, defender o seu espaço, se mostrar, essa runa fala muito sobre isso. Ela fala quando você tem uma relação que ela precisa ir para um próximo nível, então, de repente, um namoro que precisa virar noivado, ela fala muito sobre isso, né? Essa runa. E ela estando aqui na casa do que é concreto, ela está trazendo situações pautáveis, coisas que precisam ser resolvidas no período próximo, preferivelmente no mês de setembro, embora eu sei que muitas vezes a gente precisa de mais tempo, né, para resolver certas coisas, mas os passos mais importantes precisam ser dados agora, situações que vão surgir para você que vão exigir isso, tá? Aqui no plano, na casa que representa a energia, o plano energético, a gente tem Ansur e ela está invertida. Ansur é uma runa que fala de comunicação, né? Ela está na casa que representa o elemento fogo, que representa a sua própria energia, e ela está invertida representando algum problema de comunicação. A sua energia está emitindo sinais que as pessoas não estão compreendendo. A sua energia está barrando sinais que são enviados pelas outras pessoas. A sua energia está dificultando a comunicação em algum nível, em alguma área na sua vida. Isso se tornará muito perceptível nesse mês que entra. Principalmente se a gente perceber aqui a casa que representa o plano emocional, nós temos Issa. E Issa é uma runa que fala de frieza, de distanciamento, de isolamento, de falta de empatia. Então, um momento onde a tendência maior vai ser você assumir uma posição que ou você se isola demais, né? E isso emocionalmente te faz muito mal,
ou você muito fria em relação às pessoas, muito frio ou muito fria, né? Essa é uma runa que representa o gelo e ela tá na posição que fala do plano emocional, da sua sensibilidade, das suas emoções. Então, assim, ou uma falta muito grande de emoção, né, nesse momento, excesso de racionalidade, falta de sentimentos superiores, talvez pelo momento, né? Ou você, por alguma razão, distante de pessoas ou de uma situação da qual você até gostaria de estar mais próximo, mas não pode, e isso faz com que você se sinta muito só, né? Por ser uma casa que fala dos sentimentos e das emoções e tem essa energia de isolamento, talvez, se não aconteceu até agora, talvez esse mês de setembro isso seja mais evidente, você sentindo essas energias, você sentindo os efeitos do isolamento e coisas nesse sentido. Também é uma grande possibilidade aqui. Não vai ser para todo mundo, mas para muitas pessoas, tá? Aqui, no plano mental, a gente tem uma ferrugem invertida. A ferrugem invertida, quando sai representando o plano mental, ela fala de uma preocupação com perdas. Muitas vezes de natureza financeira, talvez, né, complementando para algumas pessoas, vai fazer muito sentido isso. Uma preocupação financeira que faz com que você não dê muita atenção para os seus sentimentos e para as suas emoções, por dar prioridade a questões financeiras, né? Além disso, a ferrugem invertida não só vai representar uma dificuldade financeira, uma perda financeira, ou às vezes um investimento que você não consegue resgatar agora, mas muitas vezes ela pode falar de perdas em todos os sentidos, às vezes, muitas vezes até emocionais. Então, olhando esse jogo aqui, quem escolheu essa terceira pedra, as pessoas que escolheram essa pedra vão estar divididas em dois grandes grupos, né? Muitas delas agora estarão com uma preocupação muito grande em relação ao financeiro, que está atrapalhando vários setores da vida, né? E outras, essas perdas, essa preocupação vão estar relacionadas ao emocional. Enquanto que as outras duas pedras nós tivemos leituras que falam muito mais de autoconhecimento e coisas nesse sentido, quem escolheu essa pedra vai estar muito, está nesse momento, ou está entrando no momento agora em setembro, onde está muito ligada a essas situações diárias, ou do financeiro, ou do emocional. Das três jogadas, essa que traz mais forte isso, né? E quando a gente olha a runa central, que é a runa de orientação, a gente tem uma Iwar, que fala muito de foco, de determinação, de você superar objetivos. É uma runa de muita resistência, né? Essa runa representa o teixo. O teixo era uma madeira que, apesar de muito resistente, também era bastante flexível. Por isso, ela foi amplamente utilizada na Europa na Idade Média para a fabricação de arco e flecha, né? Forte, resistente, porém flexível. Essa é a postura que você precisa assumir hoje. E essa runa aqui, superior, que seria a espiritualidade, ela está trazendo a falta de aprofundamento espiritual. Não estou dizendo que você não é uma pessoa espiritualizada, estou dizendo que nesse momento da sua vida, a sua espiritualidade pode, de alguma forma, estar sendo negligenciada, né? Berkana é uma runa que fala de fertilidade. Ela fala de projetos ou tudo que está em fase inicial, mas que ainda não se aprofundou. Ela fala daquilo que a gente precisa alimentar, nutrir, cuidar. Quando ela está invertida, ela fala de algo na superficialidade. Então, às vezes, essas situações que chegam pra gente, esses momentos que parecem que onde tudo tá contra, ou coisas nesse sentido, onde a nossa energia parece que dificulta até a nossa comunicação e o nosso aprendizado, né? São esses momentos que nos trazem um chamado a aprofundar a nossa espiritualidade, porque talvez neste momento você esteja muito voltado para assuntos do plano material, quando a sua vida pode estar te pedindo uma outra coisa, tá? Ánsora invertida na casa da energia, Ánsora não só é uma runa de comunicação, como também é uma runa de aprendizado. E aprendizado, quando a gente fala sobre aprendizado, não só necessariamente o aprendizado acadêmico, por exemplo, como você fazer uma faculdade, um curso, aprender um ofício e tudo mais, né? Isso é um dos significados. Porém, ela é uma runa que fala muito também de aprendizado no dia a dia, com acontecimentos da própria vida. Ela tem essa relação comunicação e aprendizado, porque parte do princípio que toda vez que você verbaliza com alguém, você ouve alguém, que há essa troca de conhecimento, essa troca de sabedoria e de vivência, você está aprendendo alguma coisa. Não só com aquilo que acontece com você, quanto com aquilo que você se comunica, que você fala, que as pessoas te passam e que você passa para elas. E essa runa na casa da energia mostrando isso, às vezes
Existe uma tendência, tá? Pode ser que você esteja já sentindo isso, pode ser que não, mas você tendo essas duas runas aqui, é uma forte tendência ao isolamento muito, muito excessivo, talvez pela situação atual, né? Mas assim, uma dificuldade de comunicação, um isolamento, um afastamento, é como se tudo tivesse congelado, você sente como se estivesse num momento onde tudo está congelado, né? Essa casa fala do emocional. Eu vou tirar outras runas aqui, até porque, como eu falei, a gente está vendo uma orientação, não estamos pedindo previsões, mas é a energia que chega para esse mês e uma orientação com base nela, né? A orientação a gente tem uma energia, uma forte tendência ao isolamento, uma preocupação muito grande com as perdas, uma necessidade de aprofundar a espiritualidade e, como orientação, necessidade de ter foco e ser resistente. Mas eu vou pegar, já que essa jogada está um pouquinho mais pesada do que as outras, eu vou pedir, vou tirar mais algumas runas para dar uma complementada aí, que eu acho que isso pode te ajudar a entender melhor, né? Então, assim, a primeira que eu tiro aqui é Ierra, eu tô colocando ela aqui junto com a runa do elemento terra, então assim, são duas runas que falam sobre isso, sobre algum tipo de mudança, né? Urur fala de enfrentar uma situação, de avançar para um próximo nível, enquanto que Ierra fala de colheita, de abundância, de reconhecimento e de retorno. É uma runa de justiça, que fala de você colher os louros, né? Os frutos daquilo que foi feito. E essa colheita, ela vem muito proporcional ao que foi feito. Então, isso vai variar dependendo da sua situação atual. Então, se você tem investido em alguma coisa que já tem um tempo que você está vendo que não tem muito desenvolvimento, agora é como se fosse o ponto final, vamos colocar assim, uma coisa que você já vem de um tempo que não está se desenvolvendo ou não está se desenvolvendo bem, e chega no momento que você precisa realmente parar e mudar isso, né? Encerrar essa ideia, esse assunto e se renovar, começar uma outra coisa, ter resistência, não se deixar abater se for uma conclusão não tão positiva ou não da forma como você gostaria, não deixar que isso te coloque para baixo, né? Aquilo de você enverga, mas não quebra, seria a frase dessa runa, né? Então, se for uma conclusão negativa, nunca baixar a cabeça, né? O que mais que a gente pode tirar aqui para complementar? Elwar? Tá. Elwar tá vindo aqui para complementar o plano energético. Elwar é uma runa que fala de mudança, mudança grande. Essa runa ela fala de viagens de longa distância para lugares distantes ou de uma mudança muito grande. Quando a gente fala mudança muito grande, por exemplo, eu consegui uma proposta de emprego em outra cidade, quer dizer, eu vou ter que mudar de moradia, de cidade, ciclo social, fazer novos amigos, entende? Geralmente são mudanças muito, muito expressivas. Tô mudando de carreira, tô indo morar com alguém, ou não deu certo, tô separando de alguém, mudanças grandes, né? E a ânfora invertida fala sobre isso, uma dificuldade em lidar com algum tipo de mudança. Talvez por isso também, algumas pessoas vão sentir isso, talvez por isso essa sensação de pausa, de congelamento, de frieza, aquilo de a gente não querer encarar uma situação, uma mudança e se isolar, sabe, não traz aquele momento que precisaria, né? Se voltar contra a espiritualidade, deixar nossa espiritualidade de lado, deixar o nosso emocional de lado, porque uma mudança causando muita preocupação, né? Hagalar tá vindo aqui para complementar Issa. Nossa, Issa é uma runa que fala de congelamento e Hagalar de rompimento. Então, quer dizer, alguma coisa muito forte aqui no plano das emoções que você talvez esteja adiando, né? Um possível rompimento, você adiando uma mudança que te causa dúvidas, uma dificuldade de aprendizado com uma mudança e de repente você sente como se precisasse adiar alguma coisa. Tiwar aqui, ó, isso aqui é bem forte para quem tem preocupações financeiras, tá? Aquilo que eu falei, complementando novamente, ó. Lembra que eu falei lá no começo que as pessoas que escolheram essa pedra têm uma preocupação muito forte com assuntos mais mundanos, vamos colocar assim, principalmente relacionado ao financeiro e ao emocional? Então, ó, perdas financeiras relacionadas à competitividade. Isso aqui relacionado ao trabalho. Isso, a galera que está com preocupações financeiras está com muita preocupação em relação a isso. Às vezes, concorrência,
seja por colegas de trabalho, seja porque você é um empresário ou uma empresária, um empreendedor, enfim. E o jogo mostrando, enverga, mas não quebra. Busque aprofundar a sua espiritualidade para que você possa realinhar a sua energia. De repente, até algum tipo de terapia energética para que você possa realinhar a sua energia, para que essas preocupações financeiras não interfiram tanto no seu emocional, né? Não te deixe assim, não te façam se sentir tão perdido, isolado, estagnado, ou às vezes até sentindo que não tem muito controle sobre as coisas. O mesmo para quem está com uma preocupação muito grande do ponto de vista emocional. Ferro como uma perda, Tio Ar vem como enfrentar um risco, né? Correr um risco. Muitas vezes representando até uma figura masculina aqui, tá? Poderia ser um homem ou uma mulher com uma forte energia masculina. Então, talvez uma perda por conta dessa pessoa, ou simplesmente uma energia de você sentir que está perdendo alguma coisa, que está perdendo uma pessoa, que está perdendo um relacionamento, até por de repente ter alguma outra pessoa ali envolvida, uma terceira pessoa interferindo. Em ambos os casos, a orientação é a mesma. Seja resistente, porém flexível. Não é hora de romper de vez com as coisas, é hora de se reequilibrar primeiro. Não é hora de nenhuma atitude definitiva, de nenhuma decisão definitiva. Você precisa primeiro ter maior compreensão do que está acontecendo. Procure algum tipo de terapia, uma meditação, alguma coisa que te coloque em contato com o seu eu interior, que te coloque em contato com a sua espiritualidade e que realinhe a sua energia para que essas mudanças que chegam, que acabam sendo necessárias, não venham de forma tão pesada para você e que você consiga passar por essa situação, sabendo ser flexível na hora certa, sabendo se impor na hora certa, sem que esse mesmo seja uma coisa tão pesada para você. Então, a orientação desse jogo é: trabalhe a sua espiritualidade e a sua energia. Energia baixa, energia de confusão. Essa runa fala muito sobre isso. Mente confusa, energia confusa. A tendência esse mês é tudo que está acontecendo na sua vida. Talvez você já esteja sentindo isso, talvez vai começar a sentir daqui a alguns dias. Mas tudo que está acontecendo nesse período é uma tendência a te deixar muito confuso, muito perdido, até assim, fechado emocionalmente ou fechada emocionalmente, com dificuldades em entender os próprios sentimentos e muitas preocupações, uma tendência até assim a ver os problemas às vezes muito maiores até do que eles são, tá? Então procure esse equilíbrio energético, procure se cuidar, cuidar de si, cuidar do seu interior, seja através de uma terapia de orientação, através de um psicólogo, terapia holístico, mas principalmente do ponto de vista energético. Então, um reiki, terapia com cristais, qualquer coisa que você consiga trabalhar a sua energia. Não tenho condições de fazer terapia agora, não tenho grana para investir. Não tem problema. Procure meditações que você consiga trabalhar o seu estado mental, porque uma coisa certa, a nossa mente ela interfere nos nossos sentimentos que causa efeitos no plano físico, no nosso corpo físico. Nosso corpo físico reage aos nossos pensamentos e às nossas emoções. É por isso que muitas doenças são somatizadas. É por isso que, dependendo do seu estado mental, se você está de frente para uma situação que te causa medo, o seu corpo reage suando frio, tremendo, entre várias outras coisas que podem acontecer. Então, o seu estado mental interfere no seu corpo físico, no seu estado mental, seu emocional e a sua energia. Então, esse pode ser um dos jogos mais pesados, mas também é um dos jogos que tem uma orientação mais clara desses três que a gente viu hoje. E ele fala de você equilibrar a sua energia, fazer uma limpeza energética pode ser interessante, né? E focar esse período que se segue em ser resistente. Não resistente a mudanças, porque isso vai acontecer, precisam ser feitas mesmo. Mas você ser resistente no sentido de não cair, né? Não se deixar abater pela situação. Você procurar a sua força interior, né? E muito disso vindo através do realinhamento da sua energia, dos seus sentimentos, do seu coração. Tá bom? E se você gostou desse vídeo e quiser que eu grave outros vídeos com essa temática, com perguntas mais específicas ou
referente a assuntos específicos, como vida afetiva, vida profissional, autoconhecimento e etc., deixa aqui nos comentários a pergunta que você gostaria de fazer ou o assunto que você gostaria que fosse abordado desta maneira. Por hoje eu vou ficando por aqui. Até a próxima!